Bom dia, aqui quem fala é o Dr. Felipe Duarte e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Se você gostar do vídeo de hoje, lembre-se de compartilhar esse canal, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixe seus comentários que ficarei à disposição para responder. Hoje vamos falar sobre as principais cirurgias realizadas nos pacientes pós-bariátricos. Então, a cirurgia bariátrica, que foi a cirurgia falada de maneira mais popular, a cirurgia de redução do estômago, ela trouxe uma grande gama de novos problemas a serem resolvidos pela cirurgia plástica. Porque esses pacientes que antes não tinham solução na sociedade em relação a esse problema de peso, pacientes com o índice de massa corpórea acima de 35 como comorbidades, ou acima de 40 sem comorbidades, e hoje tem sido feita cirurgias bariátricas até em pacientes com IMC acima de 30, com algumas situações específicas, como tem evoluído aí em relação ao diabetes, né? O diabetes descontrolado, então cada vez mais está abrindo esse leque de indicações da cirurgia bariátrica. Isso tem trazido o quê? Um grande número de pacientes que têm essas grandes perdas de peso, aí de 20, 30, 40, 50, 70 quilos. Ou seja, a pessoa praticamente ela tinha um peso de duas e transforma no peso de uma, muitas vezes, né? Isso vai acarretar o quê? Uma grande quantidade de sobra de pele pelo corpo. Isso faz com que a pessoa, muitas vezes, fique chateada, porque se antes ela tinha o desconforto de ter todo aquele peso, agora ela fica com o desconforto de ter todo esse excesso de pele, que também traz muito problema de autoestima e às vezes alguns problemas funcionais, onde essas dobras de pele elas acabam podendo causar fungos, feridas, umidade e causando até um problema funcional para a pessoa. E isso faz com que muitas pessoas procurem as cirurgias plásticas pós-bariátricas para a solução de todo esse tipo de problema. Então, de cima para baixo, vou começar a falar todas as cirurgias que são possíveis de serem feitas nesses pacientes pós-bariátricos. Uma das cirurgias é a blefaroplastia, né, principalmente a blefaroplastia superior, né, em que esse emagrecimento vai fazer com que também tenha perda de gordura na face. Então, a pessoa faz a cirurgia para retirada desse excesso de pele. Às vezes, o excesso de pele chega a ficar tão grande que chega a tampar o campo de visão da pessoa. A cirurgia de lifting facial, né? Levantar o rosto e melhorar o pescoço, porque tudo isso com o emagrecimento vai acabar também causando um envelhecimento facial com essa queda desse excesso de pele na região facial. Na região do tórax, a gente vai ter a cirurgia de mamoplastia, né? A grande maioria dos pacientes pós-bariátricos acabam fazendo a mamoplastia com prótese, porque essa mama fica muito sem tecido mamário para montagem, mas em algumas situações, alguns pacientes ainda conseguem fazer apenas a mastopexia sem prótese. Isso também, em alguns casos, a gente vê. Existe uma variedade muito grande dessa quantidade de pele que sobra em cada paciente pós-bariátrico. A gente observa, por exemplo, que pacientes mais jovens ali, na faixa dos 18 ou 30 anos de idade, eles têm uma recuperação desse tecido melhor do que pacientes mais velhos, né? Então, os pacientes mais velhos têm mais queda de pele do que os pacientes mais jovens, em função dos mais jovens terem um tecido com mais colágeno. Então, existe a cirurgia de mamoplastia, que é uma das cirurgias muito procuradas, né, nos pacientes pós-bariátricos. Existe a cirurgia de braquioplastia. O que é a cirurgia de braquioplastia? É os braços que ficam aqui formando uma asa de morcego, aqui nessa região inferior do braço, ficam pendurados, né? Então, é uma cirurgia que pode ser feita quando a flacidez é pequena, apenas uma lipoaspiração com uso de energia, de tecnologias para retração dessa pele, ou muitas vezes um corte aqui na região do braço para retirada desse resto de pele. Muitas vezes isso aqui tem que ser compartilhado com uma braquioplastia junto com uma toracoplastia, porque esse excesso de pele ele vai ser aqui no braço e aqui na região do tórax. Na região posterior da região ali da alça do sutiã, também pode ser feita a cirurgia chamada dorsoplastia, ou seja, retirada uma pele da região do dorso,
porque a pessoa às vezes fica com excesso de pele pendurada na região naquela região do dorso, mais ou menos na altura da alça do sutiã, né? Partindo para a região abdominal, a cirurgia que é mais feita, eu acho que a primeira que os pacientes pós-bariátricos fazem e a que mais incomoda, que são as abdominoplastias, né, para tirar o excesso de pele abdominal. Essas abdominoplastias elas podem ser de uma variedade muito grande, desde a abdominoplastia clássica, aquela mesmo que é feita na mulher que teve os seus filhos, 1, 2, 3 filhos, e tem aquele excesso de pele e a abertura dos músculos, diástases dos retos, que não diferencia da cirurgia clássica, que é feita nas pacientes em geral, até o ponto das pacientes que têm que fazer uma abdominoplastia em âncora. Em âncora, o que seria? A paciente, além de tirar a pele nessa região horizontal, ela vai tirar a pele nessa região vertical, pelo grande excesso de pele da paciente, ou porque ela tem já uma cicatriz mediana quando ela fez essa cirurgia de bariátrica, não por videoendoscopia, mas sim a cirurgia aberta, então ela já tem a cicatriz naquela região. Ou também existe a possibilidade das abdominoplastias, que a gente chama de 270 graus, aquela que, além do corte ir até o ossinho aqui da crista ilíaca, ela se estender de uma maneira circular, 270 graus na cintura, para tirar um pouco do excesso de pele da região lateral da cintura da paciente. E também existem as abdominoplastias 360 graus, ou seja, que ela tem o objetivo de tirar a pele circular de todo o abdômen, inclusive na região posterior, fazendo até uma elevação da região dos glúteos. Então, descendo um pouco mais, outras cirurgias que os pacientes pós-bariátricos também acabam fazendo são as gluteoplastias, né? Ou seja, que pode ser feita uma gluteoplastia sem o uso da prótese de silicone ou uma gluteoplastia utilizando uma prótese de silicone, com o objetivo de aumentar esse glúteo que acabou perdendo tecido gorduroso e também com sobra de pele, ele acaba caindo, então pacientes pós-bariátricos ficam muito sem bumbum e querem melhorar esse aspecto. E por último, na região mais inferior do corpo, as cruroplastias, ou seja, a cirurgia da coxa, que normalmente a paciente pós-bariátrica tem um incômodo com um excesso de culote na lateral das coxas e aquele excesso de pele na região do meio das coxas, que às vezes junta e colam ali uma perna na outra, incomoda muito a paciente, e aí é feita a cirurgia de cruroplastia. Então você pode observar que essa situação de emagrecimento de grande quantidade de pacientes obesos, né, que é uma grande síndrome da nossa sociedade atual, de muito excesso de alimentação, pouco exercício, muitas pessoas obesas e aí depois fazem muitas cirurgias para emagrecimento, isso depois vai gerar, né? Como eu falei aqui, uma cirurgia bariátrica pode chegar a gerar 8 ou 9 cirurgias plásticas depois para uma correção. Isso vai depender de cada paciente e do interesse de cada paciente em fazer cada correção dessa. Então eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.